pessoal, questão de número 13 do capítulo 6, Fundamentos de Física do Halliday, volume 1. Um caixote de 68 quilos é arrastado sobre um piso, puxado por uma corda inclinada 15 graus acima da horizontal. Então, essa é a situação do nosso esqueminha gráfico aí. Letra A. Se o coeficiente de atrito estático é de 0,5, qual é o valor mínimo do módulo da força para que o caixote comece a se mover? E na letra B, se esse coeficiente estático for de 0,35, qual é o módulo da aceleração inicial do caixote? Então, nós temos o seguinte, né? A força mínima necessária para que o caixote se mova, né? Se o coeficiente de atrito for de 0,5. Então, vamos fazer a análise, né? Nós temos aí a força-peso apontando para baixo, nós temos a força normal, o ângulo do caixote, que é de 15 graus, nós temos aí a componente dessa força, a componente Y, né? Que nesse caso aqui é o cateto oposto ao nosso triângulo formado pelas componentes e o módulo, então vai ser o seno dessa força, e isso, com isso, né? A componente x, já que é adjacente ao ângulo, vai ser o cateto adjacente e, portanto, o cosseno desse ângulo. E aí nós temos também a força de atrito estática. Então, essas são as componentes das forças atuantes, tanto para os eixos x e y. Lembrando que o eixo y é vertical e o eixo x horizontal. Então, nós temos aí letra A, vamos saber qual é o módulo da força mínima necessária para fazer o caixote se mover. Então, para o nosso eixo Y, nós temos aí que a força resultante vai ser aí a força normal mais a componente Y da força aplicada menos a força peso, né? Os dois primeiros termos apontando no sentido positivo e o último termo, que é a força peso, apontando no sentido negativo, portanto, o sinal é negativo. Como não há movimento nesse eixo, né, nada que indique que há movimento nesse eixo, então a força resultante é nula e, portanto, a nossa força normal vai depender aí da força peso menos a componente y da força aplicada. Então, a nossa força peso, massa vezes a aceleração da gravidade, menos a componente y, que é o módulo da força aplicada, vezes o seno de θ. E aí a gente sabe que a força de atrito é igual a μ vezes a normal, então, portanto, essa força vai ser aí igual, né? Já que a normal é igual a esse termo todo, então a nossa força de atrito vai ser igual a μ, que multiplica a diferença desses dois termos, né? A força peso e menos a componente y da força aplicada. Já para o nosso eixo x, nós temos aí apenas duas forças atuantes, né? A componente x da força aplicada menos a força de atrito que se opõe a esse movimento. Como a gente quer a iminência do movimento, né? Ou seja, a força mínima necessária para que o objeto se mova, então isso significa que tem que estar na iminência do movimento. E na iminência do movimento, a nossa força resultante aí a gente pode considerar como sendo nula, né? Então está ali no fio da meada para começar a se mover. Isso significa que a nossa componente x da força aplicada vai ser igual à nossa força de atrito. E a nossa componente x, ela é o módulo da força vezes o cosseno de θ, né? E esse é o F que a gente quer. E a nossa força de atrito é μs, que multiplica, né, a componente y a força peso menos a componente y da força aplicada. Então, tudo que a gente tem que fazer é isolar a variável f para que a gente aplique os valores das variáveis e aí, portanto, descubra o valor numérico dessa força. Então, nós temos aí, colocando os termos com f para o lado esquerdo da nossa igualdade, nós vamos ter ali o nosso f cosseno θ mais μs f seno θ igual a μs mg. E aí, colocando o nosso f em evidência e pegando o termo que sobra para o outro lado, já que ele vai estar multiplicando, vai dividindo, então nós temos que a nossa força aplicada ali ao bloquinho depende de μsg sobre cosseno θ mais μs seno θ. Então, substituindo os valores, né, μs é 0,5, né, que é para o nosso caso da letra A. A massa é 68 kg, a aceleração é da gravidade da Terra, 9,8, sobre cosseno de 15 mais
o μs, que é 0,5, vezes seno de 15. Isso vai dar uma força de 304 newtons. Então, essa é a força mínima necessária para que o bloco comece a se mover. Na letra B, ele quer a aceleração inicial do caixote caso essa força de atrito estático seja 0,35. Ou seja, mais uma vez, de novo, a gente vai trabalhar na iminência do movimento, né? E qual vai ser a aceleração inicial no caso dessa iminência do movimento, né? Quando o objeto começa a se mover, qual vai ser essa aceleração inicial? Então, a análise no eixo y vai ser a mesma. Então, nossa força de atrito estático vai ser igual a μs, que multiplica a força-peso menos a componente y da força aplicada. Só que o que muda agora é o valor de μs, que em vez de ser 0,5, vai ser 0,35. E nesse caso, como a gente vai estar na iminência do movimento e a gente quer essa aceleração inicial, a gente não pode mais considerar a força resultante como sendo nula, porque a gente quer a aceleração inicial dessa força. Né? Então, como a gente está trabalhando na iminência, a gente pode considerar também que na iminência a gente vai ter uma aceleração inicial. Então, isola essa aceleração, né? Então, nós temos aí a nossa componente x, que é o módulo da força vezes o cosseno, né? Não muda em nada, né? Tudo que a gente desenvolveu ali na letra A, a gente reutiliza, porque a situação é a mesma. A única coisa que vai mudar ali é o nosso valor do coeficiente, né? Que nesse caso vai ser o atrito estático, que eu coloquei ali cinético, mas é um S, tá? μs ali. E aí você tem a força de atrito estático, né? Ou cinético, já que está na iminência do movimento, que vai ser ali a multiplicação desse coeficiente vezes a força de atrito, perdão, a força peso menos a componente y da força de atrito, né? mg menos F seno θ. Aí, isolando a nossa aceleração, nós vamos ter todo esse termo dividido pela própria massa do objeto. Então, tudo que a gente tem que fazer, né, é substituir os valores, né, que nós temos todas as variáveis exigidas ali na nossa equação. Né? A força aplicada, que foi de 304 newtons, né, que lembre-se, a gente está trabalhando na iminência do movimento, então 304 newtons é a força aplicada, que a gente vai utilizar esse valor conseguido na letra A, né? Que essa força ela foi aplicada, mas agora ela está sendo aplicada para um coeficiente menor, né? Já que o objeto está se movendo. E aí o cosseno de 15 menos o atrito cinético, na verdade é cinético, então eu que estou me confundindo, porque eu errei na escrita aqui na letra B, né? Eu coloquei ms, mas é mk. Aí que multiplica 68 kg vezes 9,8 metros por segundo ao quadrado, menos 304, seno de 15, sobre a massa, que é 68. E aí nos vai dar uma aceleração inicial de 1,29 metros por segundo ao quadrado. Então, essa é a aceleração inicial, né? Já que a força mínima necessária para fazer o objeto se mover é 304 newtons. Então, sendo essa força mínima suficiente para fazer o objeto se mover, então isso significa que ele vence, né, a força de atrito estático, que é de 0,5, e agora passa a existir uma força de atrito cinético de 0,35 nessa iminência do movimento. Então, quando isso ocorre, qual é a aceleração inicial do bloco? E aí está aí o resultado, 1,29 metros por segundo ao quadrado. Espero que tenham compreendido, espero que tenham ajudado vocês na resolução desse problema, que tenham esclarecido alguma dúvida que venham a ter, né, sobre essa questão. Críticas, dúvidas e sugestões, como sempre, aí na caixa de comentários. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, se puder. Falou, pessoal, e até a próxima questão.